salve, meu nobre aluno! Tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de história. Então vamos lá? Já pega seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá, gente, vamos continuar os nossos estudos a respeito do Império Macedônico, a respeito da Macedônia. Vamos lá, então? Nós estamos agora na página 21, né, do nosso livro. Então nós estamos na página 21 falando sobre como que era a política e a economia na Macedônia, no Império Macedônico. Vamos lá, então? À medida, então, que o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, expandia o Império Macedônico, expandia os seus territórios, ele mantinha a política do seu pai, de utilizar sempre a diplomacia com os povos conquistados. Usar a diplomacia é você usar ali da conversa, do acordo, sem violência. Então, assim como Filipe II, Alexandre também não utilizava violência com os povos dominados, tá? Então, Alexandre, ele não desejava que ocorresse rebelião dos povos conquistados contra o seu governo, né? Então, por isso ele proibiu aos seus soldados de que eles fizessem saques quando conquistassem uma nova região. Então ele falou: olha, a gente vai conquistar a região, mas não é para vocês roubarem nada e não é para matar as pessoas sem precisar, tá? Então ele falava isso daí, e dessa forma ele evitava que as pessoas, os povos conquistados, se irritassem contra ele e contra o seu exército, tá? E para evitar que os soldados ficassem chateados porque não poderiam pegar ali, saquear algumas coisas, para evitar que os soldados ficassem descontentes com ele, sempre que eles partiam para uma nova conquista, sempre que eles iam para conquistar uma nova região, quando eles conquistavam, o Alexandre fornecia para eles ali bastante bebida, bastante comida, e fazia praticamente uma festa para eles comemorarem após terem vencido, conquistado alguma nova cidade. Então ele falava: olha, então quando a gente conquistar a cidade, eu vou fazer uma festa para vocês comemorarem, poder ficar alegres, tá? Então o Alexandre o Grande fazia isso daí. Então ele era um cara muito esperto. Ele, dessa forma, nem a população conquistada ficava chateada com ele, e nem o exército dele também ficava chateado, ok? Então é importante a gente saber que, mesmo que com todas essas atitudes do Alexandre Magno para evitar descontentamento, para evitar confusões, mesmo assim não foi fácil manter sobre a sua tutela tamanho império, porque eram muitos povos diferentes, era um território muito grande, então era muito difícil para o Alexandre administrar todo esse território, tá? Então, diversas vezes ocorreram rebeliões entre os povos, ocorreram conflitos aí dos povos conquistados, tá? Mas mesmo assim, o Alexandre conseguia contornar essas situações, tá? Então, para administrar um império tão grande como esse Império Macedônico, o Alexandre vai estabelecer várias formas de organização, tá? Em alguns locais, o Alexandre o Grande vai administrar o território com a sua própria autoridade, ele vai ser o administrador daquele território. Em outros locais, ele mantinha o líder local, aquele líder que existia lá, mesmo que ele tinha dominado aquele povo, mas ele mantinha o líder daquele povo lá. Falava: olha, cara, a gente ganhou aqui o combate, a gente venceu vocês, mas você vai ficar continuando sendo o líder dessa cidade, tá? Então, desta forma, ele mantinha alguns líderes regionais, o que facilitava um pouco a sua forma de administrar, tá? Em outra região, ele vai utilizar as satrápias, né, que eram administrações criadas pelos povos persas, e colocava algum dos seus generais, aqueles generais que ele mais confiava, ele colocava para administrar algumas cidades, tá? Então imagine, gente, que Alexandre o Grande aqui, durante todo esse seu vasto território aqui, ele tinha mais de milhares de cidades para administrar. Então ele tinha que dar um jeito, né, de colocar pessoas de confiança para administrar essa cidade. Então ele colocava pessoas aí, generais que eram da confiança dele, para administrar alguns territórios, tá? Então vamos seguindo aqui.
Para facilitar as trocas comerciais, o Alexandre vai instituir em todo o Império da Macedônia, vai passar a circular as moedas, tá? Porque imagine, gente, antes esse território que era Macedônia era formado por diversas cidades diferentes, diversos povos diferentes. Cada um desses povos tinha uma moeda diferente, ou não utilizavam moedas, utilizavam somente a troca. Então agora tudo fazia parte da Macedônia. E eles não tinham uma moeda única que tinha o mesmo valor em todo o Império Macedônico. Cada um tinha uma moeda diferente. Aí um chegava com a moeda lá, o outro falava que não aceitava aquele tipo de moeda porque ele não conhecia. Então era uma bagunça. Então Alexandre falou: olha, vamos fazer várias moedas, e todo o Império Macedônico, o comércio vai ter que usar essa moeda aqui, que é a moeda do Império Macedônico, tá? E nessa moeda vinha o rosto, era feito o rosto do Alexandre Magno, tá? Era a efígie, né, do Alexandre Magno. Então vocês podem ver aqui, ó, uma moeda, ó, aqui na página, a moeda que tem o rosto do Alexandre Magno. Então essa moeda que tinha o rosto dele circulava em todo o Império Macedônico e tinha o mesmo valor em todas as terras da Macedônia, tá? Então os macedônicos realizaram aí com Alexandre uma grande integração comercial que foi, ó, desde a Ásia, Oriente Médio, Norte da África até o Sul da Europa, tá? Então dominou muitas regiões e utilizava essas moedas aqui para fazer o comércio, tá? Vamos lá, avançando para a página 22. Difusão da cultura helênica. Vamos lá. Vamos lembrar, né? Quem que eram os helenos, gente? Quem que era heleno? Eram os gregos, né? Os povos gregos. E como a gente estudou lá no início, a Macedônia ficava localizada ali na Grécia, né? Então, os macedônicos se consideravam helenos também, né? Então, Alexandre Magno, já que ele divulgou muito, ele difundiu essa cultura helênica por todas as regiões que ele dominou, tá? Então, o Alexandre Magno, ele levou, toda vez que ele ia para um território novo, ele levava consigo sábios gregos, tá? Alguns sábios lá da Grécia, e levava esses sábios para essas regiões, para esses sábios passarem a divulgar, a conversar com as pessoas desses territórios dominados e essas pessoas terem contato com a cultura grega. Então a cultura grega ela vai ser espalhada por diversas partes do mundo por causa do Império Macedônico e por causa do Alexandre Magno, tá? Então, em vários locais que ele dominou, foram criados centros de estudos, onde existiam vários filósofos, matemáticos, astrônomos, arquitetos, geógrafos, botânicos, médicos, que eram provenientes de diversas partes do Império Macedônico. Então, ele falava: olha, dominei uma cidade aqui e eu vou trazer alguns sábios lá da Grécia, alguns filósofos lá da Grécia, para eles ensinarem essas pessoas dessa região aqui sobre a cultura grega, sobre a filosofia grega. Então, se a cultura grega se difundiu tanto no nosso mundo, tanto na nossa sociedade, é muito graças ao Alexandre Magno, tá? E o Alexandre Magno fundou uma cidade que foi uma cidade que ajudou muito a difundir a cultura helênica, a cultura grega no mundo, que é a cidade de Alexandria, que ele fundou lá no Egito. Alexandre Magno fundou diversas cidades por onde ele passou e deu esse nome de Alexandria, tá? Então, diversos locais que foram dominados pelo Império Macedônico, por Alexandre Magno, diversas cidades receberam o nome de Alexandria. Mas a mais importante delas é a cidade de Alexandria, lá no Egito, tá? Cidade de Alexandria que fica no Egito. Ela foi fundada no ano de 331 a.C., tá? Ali no norte do Egito, perto do Mar Mediterrâneo, tá? E perto do Rio Nilo, tá? E essa cidade de Alexandria vai se tornar um grande centro comercial e cultural, onde diversos comerciantes vinham até a cidade de Alexandria para vender os seus produtos, tá? Na cidade de Alexandria, ele vai erguer uma grande biblioteca, tá? Uma grande biblioteca de Alexandria, que vai ser uma das maiores bibliotecas da antiguidade, tá? Vai ser talvez a maior biblioteca que existia na antiguidade, tá? Então, diversos livros do Platão e do Aristóteles, que eram filósofos gregos, vão chegar a diversos cantos do Império Macedônico graças ao esforço do Alexandre Magno em difundir, em mostrar para todo mundo a cultura grega, tá? Então, o Alexandre vai ser um grande divulgador, uma grande pessoa que vai fazer difundir a cultura grega em várias partes
que foram dominadas por seu império. Vamos ler aqui na seção Interpretando Documentos, que está na sua página 22, o porquê que o Alexandre Magno ele gostava tanto da cultura, por que ele gostava tanto de biblioteca. Alexandre Magno vai fundar diversas bibliotecas no seu Império Macedônico. Por que ele gostava tanto disso? Vamos lá? Seção Interpretando Documentos. Se os gostos de seu fundador serviam de parâmetro, Alexandria estava destinada a se tornar uma cidade livresca. O pai de Alexandre, o Filipe da Macedônia, contratara Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, para ser tutor particular do filho. E graças aos ensinamentos do filósofo, Alexandre tornou-se um grande amante de todos os tipos de conhecimento e leituras. Leitor tão ávido, de fato, que raramente deixava de ter um livro consigo. Certa ocasião, viajando pela Ásia e estando desprovido de outros livros, mandou que um dos seus comandantes lhe enviasse vários livros. Foi devidamente atendido e recebeu ali alguns livros, como a História de Filísto e várias peças de Eurípides, Sófocles e Ésquilo. Então, o Alexandre o Grande gostava muito de ler, mas muito mesmo. E ele teve como professor o filósofo Aristóteles, Então por isso ele gostava tanto de ler. Aristóteles ensinou a ele diversas coisas e ele se tornou ele se tornou um amante da leitura. Então, a história nos diz aí que uma vez ele estava viajando pela Ásia e ele não tinha nenhum livro. Ele leu todos os livros que ele tinha levado e aí ele não ficou sem livros para ler. Então ele mandou que um dos seus comandantes voltasse lá na Macedônia. Eles estavam na Ásia. Ele falou para um dos seus comandantes voltar até a Macedônia, pegar alguns livros e trazer para ele, gente. Ele estava muito longe de casa. A Ásia era muito distante da Macedônia. Nesse período eles se locomoviam com cavalos, Então ele faz um dos seus comandantes voltar até lá na Macedônia e buscar alguns livros para ele. Tamanha era a vontade que ele tinha de ler, Então aqui vocês têm algumas atividades na página 22 para ser realizadas, Então esse Império Macedônico, gente, ele vai se tornar tão grande que vai chegar um determinado período e o Alexandre Magno, ele gostava muito de conquistar territórios. Ele gostava muito mesmo de conquistar territórios. Então ele conquistava um território aqui, ele ia já para o próximo, ia para o próximo. E aí chegou num determinado momento que os soldados do Alexandre, falaram: Alexandre, calma, a gente já está cansado, cara. A gente está muito longe de casa, a gente está longe da Macedônia. A gente já não descansa tem bom tempo que a gente não volta para casa. A gente só vai conquistando. E a gente só vai indo cada vez mais longe de casa. Então os soldados do Alexandre começaram a falar: olha, Alexandre, está na hora de parar. Vamos parar de conquistar tantos territórios. O Império Macedônico já está muito grande, muitas cidades para administrar, tem muita gente, tem algumas pessoas ficando insatisfeitas, porque na própria Macedônia as pessoas questionavam que o Alexandre era o rei da Macedônia, era o imperador, mas ele não ficava na Macedônia ali original, ele sempre estava longe de casa, estava conquistando novos territórios. Então as pessoas começaram a questionar, falaram: nossa, o Alexandre não dá atenção para a cidade da Macedônia, da cidade original aqui. Então começaram a questionar porque que o Alexandre não parava de conquistar, e os soldados falavam: oh, Alexandre, não dá mais não, a gente já está cansado, a gente tem que voltar para casa, E aí, gente, o Império Macedônico, ele vai durar, só para vocês terem uma ideia, o Império Macedônico ele vai durar do ano de 334 a.C. a 323 a.C. Então o Império Macedônico ele vai durar ali questão de 11 anos, Então a gente leu lá a Grécia, que durou vários séculos, a gente vai estudar sobre Roma, que durou vários séculos. O Império Macedônico, ele é tão grande assim, ele ficou tão grande, mas ele durou somente 11 anos. Então o Alexandre Magno ele deixou o Império Macedônico tão grande, ficou tão grande dessa forma que a gente viu lá nos mapas, só que tudo isso em 11 anos, O Alexandre o Grande fez isso em 11 anos, Então saiu desde aquele pequeno território ali na Grécia até dominar partes da África, da Ásia, e tudo isso ele fez em 11 anos, gente. 11 anos, E aí, por que o Império Macedônico vai acabar? O Alexandre, mesmo dominando tantas terras, sendo um cara um ótimo líder militar, ele vai acabar morrendo no ano de 323, que vai ser o ano do fim do Império Macedônico. Ele vai morrer, algumas pessoas dizem que ele foi assassinado, foi envenenado, só que o que é o mais aceito na comunidade histórica é que ele morreu de tifo, que é uma doença, Então
ele era jovem, tá? Ele era muito jovem, acho que não tinha nem 30 anos ainda, e ele contraiu essa doença, o tifo, e acabou morrendo. E como ele não tinha filhos, ele não tinha nenhum sucessor para continuar governando o Império Macedônio. Então, dessa forma, como ele não tinha um sucessor, ele não tinha um irmão, ele não tinha um filho, o pai dele já havia morrido, então o Império Macedônico foi dividido em foi dividido em partes, na verdade, não foi em quatro, tá? Foi dividido em partes. Então aquele território grandioso foi dividido em várias partes, e aí generais de confiança do Alexandre passaram a governar cada parte. Então ele foi dividido ali em várias partes, em cada uma dessas partes havia um general que governava aquela região. Tá? E aí esses generais passaram a disputar, um queria tomar a parte que era do outro, e aí essas disputas entre esses generais vai fazer com que o Império Macedônico vá aos poucos se desintegrando, tá? Então aos poucos aquele Império grandioso vai diminuindo, uma parte deixa de ser da Macedônia, outra parte também vai diminuindo, até que a Macedônia, o Império Macedônico, ele deixa de existir, tá? Volta a ser somente aquela pequena Macedônia lá do início, tá? Então, num período muito curto, o Império Macedônico cresce muito, e também no período muito curto ele vai se diminuindo, vai reduzindo, até se tornar novamente só aquela pequena Macedônia lá do início, tá bom? Então, dessa forma, nós estudamos o Império Macedônico, tá? Um império que cresce muito rápido, atinge proporções gigantescas, mas também ele vai se desfacelando, vai se desintegrando muito rápido a partir da morte de Alexandre Magno. Então, Alexandre Magno foi o responsável por transformar o Império Macedônico no grandioso império que foi. Então, a partir da morte dele, esse grandioso império vai se desintegrando, ok? Dessa forma, nós terminamos o nosso conteúdo a respeito do Império Macedônico, tá? Próximo capítulo nós iniciaremos os nossos estudos a respeito da fundação de Roma Antiga, que é mais um dos grandes impérios da antiguidade. Roma vai ser o último império, a última grande civilização da antiguidade, tá? Nós estudamos Mesopotâmia, Egito, Grécia, Macedônia, e agora nós vamos estudar no próximo capítulo sobre Roma, tá? O último grande império da antiguidade. Beleza? Então eu vou deixar para vocês a atividade. Vocês devem realizar as atividades que estão na página 24 do seu livro didático, tá? Atividades da página 24 do livro. E vocês devem realizar também as atividades do caderno de atividades a respeito do capítulo sobre a Macedônia. Então, a página 24 do seu livro e todo o capítulo 6 no caderno de atividades, tá? Capítulo 6 no caderno de atividades inicia na página 10, página 11 até a página 12, tá? Então essas são as atividades que vocês devem realizar e me enviar pelo AVA, tá bom? Então me envia pelo AVA a foto dessas atividades. E a gente volta aqui na próxima semana para iniciar os nossos estudos a respeito da Roma Antiga, tá bom? Se ficou alguma dúvida, manda lá no WhatsApp, tá? Então a nossa aula termina por aqui. Um abraço e tchau.